Então vamos falar sobre Elvis What Happened. Eu vou trazer uma história do livro que com certeza deixou David Hambler chocado, e vocês, fãs de Elvis, vão ficar chocados também. É uma história que mostra bem quem era Elvis Presley. Mostra muito da sua índole. Bom, pessoal, eu espero que apreciem. Eu vou ao texto. O livro em questão, Elvis, O que aconteceu? Então, vocês, espero, já conhecem David Hambler. Se você não conhece David Hambler, procure em um dos meus vídeos no meu canal, que eu apresento David Hambler, que é o terceiro guarda-costas, que ficou magoado com Elvis, porque Elvis acabou com... Bom, vai lá no vídeo que dá para saber o que aconteceu. Eu vou partir da questão da onde Elvis já conhece David Hambler. Então, Sonny West, que é um dos outros, o livro foi relatado para Steve Dolive. As histórias foram relatadas por Red West, Sonny West e David Hambler. Então aqui quem diz, quem nos conta é Sonny West. Então ele diz: Elvis tinha tomado uma simpatia imediata por Dave. Então naquela noite ele realmente disse a Ed Parker que o levasse à casa. A visita foi concebida. Presley na época estava morando em outra mansão em Beverly Hills, em Mono Valley Road 144. Eu vou colocar a foto aí da casa. Era uma bela propriedade ao estilo das verdadeiras estrelas de cinema. Dave retoma a história. Elvis estava lá sentado calmamente com os rapazes. Charlie Roger, o seu guitarrista rítmico, estava lá. Sonny e sua esposa, Judy, estavam vivendo na casa com Elvis. Era uma noite fresca e tranquila. Como de costume, eu não falei muito. Elvis fez um gesto para mim e me levou para o exterior da unidade. Havia carros por todo o lugar. Mercedes, Rolls, parecia um showroom de carros de luxo. Elvis estava extremamente orgulhoso de um determinado carro. Ele sorriu para Dave e o levou até ele. Ele bateu no carro de forma paternal e disse: "Este me custou 40 mil, Dave. Acredite em mim, é um carro extraordinário." A noite estava clara e úmida, e após mais algumas palavras, Presley disse: "Ei, quer dar um passeio? Vamos, pule aí e vamos dar uma volta." Ed Parker tinha saído para se juntar a eles. Presley sentou no lugar do condutor. Parker sentou-se ao lado e Dave sentou-se atrás deles. Sonny e Charlie Roger o seguiram em uma Mercedes. Presley acelerou o carro. Ele ronronou para fora da unidade como uma pantera. Sonny e Charlie seguiram atrás, e eles saíram em um tour, apenas para seu deleite. Era cerca de meia-noite, diz Dave. E embora não houvesse muitos carros em volta, somente sua visão causava um verdadeiro impacto. Em Hollywood, naqueles tempos, não havia muitas estutes. Então, naturalmente, Elvis foi altamente reconhecido. Havia carros fazendo retornos por todas as partes. Outros carros avançavam velozmente com pessoas para fora, boquiabertas. O tráfego da meia-noite enlouquecia. Foi então que percebi o quanto esse cara não podia fazer um passeio de forma simples, sem se transformar em um motim.
Ele era o tipo de cara que simplesmente gostava de entrar num carro e dar uma volta pelos arredores, como qualquer outro rapaz. Mas isso foi negado a ele. E embora eu tivesse ficado impressionado com toda a ação, não pude ajudar. Mas sinto muita pena dele. Mesmo tendo um carro de 40 mil dólares e todo o resto, foi inútil. Ele teve que virar e voltar para casa. Chegamos, ele se sentou e ficou por ali. Depois de mais um bate-papo, Ed Parker calmamente chamou Dave de lado. Dave, nós temos uma coisinha aqui para discutir. Um pequeno problema. Gostaria de saber se você poderia nos dar licença 1 minuto. Dave tomou a sugestão óbvia e saiu para uma sala adjacente. Ligou uma enorme televisão a cores, fechou a porta e sentou-se tranquilamente enquanto o grupo no interior da outra sala discutia o seu negócio. Eu estava sentado na toca, diz Dave, quando a porta se abre e Elvis entra. Dave, ele sorriu e disse, Dave, eu queria saber se você poderia ajudar numa questão. Claro, qualquer coisa, Dave respondeu. Presley continuou. Nós temos um problema aqui. Dave estava apreensivo. Era a segunda vez que ele ouvia a palavra problema. Francamente, diz Dave, eu pensei que ele tinha problemas com algumas pessoas ou que alguns caras estivessem ameaçando Elvis. Portanto, contataram Parker e eu. Eu estava pronto para qualquer coisa. Presley guiou por gestos Dave até a porta. Aqui está o problema. Presley abriu a porta da frente. Dave esperou com apreensão. Ele ia enfrentar um homem com uma faca ou o quê? Agora, disse Presley, apontando para a enorme fila de carros. Este maldito carro está bloqueando a entrada. E queria saber se você pode levá-lo daqui para sempre. A mente de Dave deu uma sacudidela. Ele não estava certo do que ouviu. Elvis queria que ele colocasse esse carro para fora. Essa Mercedes-Benz deslumbrante. Sobre o que ele falava? Presley acenou para Charlie Roger, pegou o molho de chaves de suas mãos e depositou-os na palma da mão de Dave. Vá em frente, disse ele. Leve-o, cara. É seu. Dave empalideceu. Sobre o que ele estava falando? Quer dizer, o que está acontecendo? Perdi alguma coisa? É seu, cara, repetiu Presley. Estou lhe dando esse maldito carro. É seu. O quê? Você está zombando de mim. É algum tipo de piada? Quero dizer, quando Presley finalmente o convenceu que estava lhe dando uma Mercedes-Benz 280 SL de 10 mil dólares, Dave se sentia como se tivesse sido atingido por uma machadinha no crânio. Eu me lembro que caí em seus braços e o abracei e suspirei. Você quer dizer, Elvis? Cara, o que posso dizer? Você é como uma mãe. Quero dizer, cara, Jesus, muito obrigado. O que posso dizer? Obrigado, obrigado 1 milhão de vezes. Dave se lembra que ele ficou bastante emocionado e uma lágrima ou duas pode ter escorrido de seus olhos. Com que frequência alguém visita alguém e sai com um carro de 10 mil dólares? Foi um pouco demais para Dave. Elvis agiu como se tivesse doado um clipe de papel. Ele sorriu e disse calmamente, Ei, man, divirta-se. Então ele vagou para dentro e subiu para descansar. De volta dentro da casa, Dave soube que o carro tinha sido originalmente comprado para Charlie Roger. Mas Presley havia decidido ali em cima da hora dá-lo para Dave. Então ele disse a Charlie Roger, arrume a papelada e arranje um novo, que significou a compra de um novo carro às 3 da manhã. Isso assombrou Dave, mas não foi nada para os outros rapazes naquela noite. Charlie Roger fez uma chamada telefônica para o Sr. Gould, vendedor de Mercedes em Hollywood, e em alguns minutos depois das 3 da manhã,
Eles o levaram em casa, diz Dave. Então Charlie combinou com o Sr. Gold. Quer uma Mercedes 450 SL imediatamente. Dave virou-se para Sonny e, ainda confuso, disse: Sonny, veja o que Elvis fez. Ele simplesmente me deu uma Mercedes. Sonny levantou os olhos. Ele não poderia ser julgado se parecia um pouco desligado. Ele tinha visto aquela cena uma dúzia de vezes. Ah, sim, eu sei. Muito bom. Foi a única resposta. Então ele acrescentou: Charlie está encomendando um novo carro agora mesmo, apenas por uma questão circunstancial. Dave olhou interrogativo. O que é isso? Ele pensou. Todos esses caras estão loucos? Dois carros de luxo, duas Mercedes-Benz, todos comprados antes do café da manhã. Isto é uma viagem. Antes do amanhecer, Charlie Roger tinha a sua Mercedes nova. Elvis fez muitos negócios com o Sr. Gold, diz Sonny. Mas é claro que ele ia sair da cama e arrumar toda a papelada se pudesse contar com esse tipo de negócio sempre. Vendedores de carros devem ter muito desses problemas. Os meninos tinham pedido um pouco de comida chinesa e comemoravam na madrugada enquanto o rei dormia lá em cima. Eu me lembro que estava tão animado que eu queria comer a comida chinesa dentro do carro. Dave nunca tinha comprado um carro novo. A sua forma de condução agora era uma Mercedes reluzente. Isso significou algo a mais para mim, lembra Dave. Eu tinha me separado de minha esposa e havia um trauma por causa das crianças. Eu me senti muito deprimido durante algum tempo. Eu tinha deixado o meu trabalho e estava quebrando a cabeça para pagar as minhas dívidas e coisas assim. De repente, isso. Enquanto dirigia para casa, estava nas nuvens. Pensei, talvez isso seja a luz no fim do túnel. Talvez isso seja o começo de algo novo. Talvez agora venham alguns instantes de descanso. Talvez seja o começo de uma nova era. Bem, pessoal, essa é a história chocante que eu trouxe, que eu escolhi deste livro. E eu quero lembrar a vocês que 40 mil dólares, 10 mil dólares, são valores em 1972. Se você corrigir esses valores para 2018, você verá o quanto que Elvis dispensava com grana e afeto aos seus amigos. Bom, pessoal, eu volto com mais histórias deste livro interessante.